seja tanta coisa, só um grão de areia na imensidão. Mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego toda. Bom dia, equipe unida do 9º ano. Eu espero realmente que essa equipe esteja ligada aí na vontade de estudar, na vontade de buscar a palavra de Deus e alcançar novos degraus, percorrer novos caminhos e conquistar novas metas. No conteúdo, da aula passada, nós falamos sobre a equipe unida e nós vimos o quanto a união, o quanto estar unidos pode fazer a diferença na nossa vida. O quanto é importante que estejamos unidos como servos de Deus, como filhos de Deus, em tudo que nós vamos fazer, seja no âmbito escolar, seja na área profissional ou pessoal. Estar unido é algo fundamental. E Deus estabeleceu a igreja dele, para que nós pudéssemos compartilhar a nossa fé. E o capítulo 14 do livro de vocês tem como título Compromisso com o Líder. Ou seja, quem é o nosso líder maior? Jesus. Jesus é o nosso líder. Você tem estado compromissado com esse líder? Você tem buscado compromisso com Jesus? Pois é. Aqui, vim falando um pouquinho sobre a questão do discipulado. Você se considera um discípulo? E o que é um discípulo? O que é essa questão do discipulado? Se você quiser acompanhar no livro de vocês, na página 102, ele diz o seguinte: esse termo discipulado é utilizado no cristianismo para expressar o compromisso assumido pelo cristão em resposta à ordem dada por Jesus, fazer discípulos a todas as nações. Como eu falei para vocês, Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele escolheu 12 pessoas capacitadas para fazer parte da sua equipe, e era uma equipe unida. Eram pessoas diferentes, profissões diferentes, capacidades intelectuais diferentes, mas quando ele escolheu os discípulos, ele não escolheu os que eram mais importantes na sociedade, os que mais se destacavam. Eu vou escolher ali o médico, o advogado, o engenheiro civil. Tinha médico, mas também tinha o quê? Pescador. Deus viu a capacidade de cada um em fazer o trabalho dele, mas ele também viu a disposição de cada um. Quando ele fez o chamado, ele viu a disposição que cada um teve de estar diante dele para fazer a sua vontade. Então, aquilo que a gente não tem, acha que não tem capacidade, Deus dá, ele nos capacita para fazer o seu serviço. E esse é o papel do discipulado: pregar e salvar, guiar no serviço, é conduzir outras pessoas a Cristo. Se você já tem um privilégio, já conhece esse Jesus, esse Salvador, você é um discípulo dele. Você precisa mostrar esse amor e esse Jesus às outras pessoas também. Então, o discipulado, ele pertence a todo cristão que verdadeiramente se predispõe, diante de Deus, a fazer o seu serviço e a sua vontade e prega e fala do amor de Jesus para outras pessoas. Só que aqui fala o seguinte, na página 114, o preço do discipulado. Existe um preço a pagar? É fácil ser um discípulo? Existe alguma dificuldade? Que nada, é só para falar de Jesus, isso é muito fácil. Eu já conheço Jesus, já tenho experiência com Jesus, então eu não vou enfrentar nenhuma dificuldade nem no caminho, nem nenhum percurso. Na verdade, a Bíblia relata o seguinte, olha, alguns talvez imaginassem ser algo promissor se tornar um discípulo de Cristo. Afinal, ele era muito famoso naquela época, Entretanto, a realidade se mostrou diferente com o passar do tempo. Jesus não tinha casa, não tinha bens e não tinha o quê? Títulos. Obedecer a seus ensinos poderia trair oposição, sofrimento e perseguição. Por isso, ele falou tão sério com a pessoa que se ofereceu para segui-lo, quando fez uma comparação entre as raposas, as aves e o filho do homem. Então, assim como acontece hoje, muitos líderes da época tinham o coração cheio de maldade e se sentiam incomodados com os ensinos de Jesus. Hoje ainda encontramos pessoas que se sentem incomodadas, não gostam de ouvir falar de Jesus, acham chato, enfadonho e às vezes tentam até prejudicar aqueles que servem a Deus ou que fazem a vontade de Deus. Ou então vivem julgando e fazendo comparações como se o cristão
ele devesse ser uma pessoa perfeita. Então, se ele é um cristão, ele tem que ser perfeito, ele não pode errar. Claro que nós somos imitadores de Cristo. E como imitadores de Cristo, temos que tentar ao máximo não falhar. Mas isso não faz de nós pessoas perfeitas. Nós somos imperfeitos, somos pecadores. E a Bíblia diz que Jesus veio buscar as pessoas que estavam precisando de perfeição e que buscam a perfeição através dele. E não pessoas que já se acham perfeitas, que já se acham os tops ou melhor do que o outro. Então, assim, eu e você ou qualquer pessoa pode se tornar um discípulo de Jesus. Mas para isso acontecer, a gente tem que estar à disposição de Deus e saber que nós iremos enfrentar dificuldade. Nós também temos que saber se estamos dispostos a pagar o preço de servir a Jesus e ser perseguido por aqueles que não gostam dos cristãos, por aqueles que não aprovam, né, a salvação através de Jesus. Se você está disposto a ser um discípulo de Jesus, se entregue a Ele, peça a Ele capacidade para você fazer o serviço e a vontade dEle. E se você ainda não se sente preparado, ore a Deus, busque a presença do Senhor para que Ele te prepare para esse momento, para você ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue abençoando sua família, seu lar, sua casa. Tenha um bom dia na presença de Deus e até a nossa próxima aula, tá bom? Beijos!